você está começando aí na área de ciência de dados, é provável que já ficou algumas vezes perdido ou confuso com essa sopa de letrinhas. É Python, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Keras, TensorFlow, bom, uma porrada de tecnologia, biblioteca, ferramenta, Power BI, enfim, que às vezes fica difícil de encaixar os pontos, né? Fica difícil de encaixar os pontos, falar, poxa, mas o que é o Pandas, o que é o Matplotlib, qual a diferença do Pandas para o Spark, para o Matplotlib, para o Seaborn, enfim, essa sopa de letrinhas confunde sim quem está iniciando. E se você está nesse caso, nesse vídeo eu quero te ajudar, né, pelo menos organizar um pouco na sua cabeça o que é cada um desses componentes. Eu separei algumas tecnologias, bibliotecas, ferramentas, tá, em temas, né, do que cada uma faz, do qual é o objetivo principal de cada uma delas, para falar um pouco com você, te dar esse guia para você conseguir se nortear nesse mundo de dados tão diverso, que nunca para de aparecer novas tecnologias. Mas você entendendo o que ela foi, para que ela foi desenvolvida, qual contexto que ela se encaixa, qual o problema que ela quer resolver, né, facilita muito você ter uma orientação, um guia geral sobre a área das tecnologias, bibliotecas e ferramentas que a gente trabalha no dia a dia como cientista, analista ou engenheiro de dados, beleza? Antes da gente começar, claro, eu sou o Felipe, aqui no canal Desteg você acha muito conteúdo. Toda semana a gente traz muitos vídeos aqui para você sobre análise, ciência e engenharia. Se você está nesse percurso, né, trilhando uma dessas carreiras, aqui é o seu lugar. Peço para você se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo e também nos ajude a compartilhar esse conhecimento para mais pessoas. Então vamos lá, vem aqui para a tela do computador para a gente analisar cada uma dessas ferramentas, tecnologias, bibliotecas, o seu contexto, né, e qual a solução que ela espera, qual o problema que ela espera resolver. Vamos lá. Então, vou começar aqui com você, obviamente, pelas linguagens, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó, a linguagem Python. A gente tem as linguagens mais famosas, né? Se a gente parar para analisar, as linguagens mais utilizadas para a solução de problemas orientados a dados. A gente tem o Python, tem o R e tem o SQL. Não existe linguagem melhor do que a outra, né? São linguagens normalmente complementares. Tá? Você pode estar num projeto que trabalha com Python, com SQL e também com R, ou você pode estar num projeto que trabalha só com Python, ou num projeto que é difícil, um projeto que trabalha só com SQL, né? Um projeto de ciência de dados que trabalha só com SQL é meio difícil. O SQL é quase um complementar essas duas linguagens aqui. Bom, mas essas são as linguagens principais. Claro que tem outras linguagens, tem projetos que envolvem linguagem Scala, linguagem Java, sabe? Não é tão comum, né? Mais projetos que envolvam Java, Scala, mais projetos para processamento de grandes volumes de dados, como projetos de engenharia, tá? Não é tão ciência de dados, não é tão comum. Mas são tecnologias, são ferramentas, linguagens que também são utilizadas. Então essas são as principais. As linguagens Python, R e SQL, então são uma linguagem de programação. Se a gente vir aqui para esse outro tema aqui, a gente tem aqui, ó, operações e estruturas. E, né, obviamente, através dessas linguagens, a gente tem que desenvolver operações e estruturas, que são operações com loops, listas, vetores, né, variáveis, tipos de dados, funções, operações matemáticas, tuplas, que aí já é um pouco de estrutura interna, dicionários, vetores, são estruturas internas. Então, esses nomes, né, vetores, loops, variáveis, funções, são operações que a gente pode fazer e estruturas para a gente armazenar dados em memória, tá? E a gente trabalha com todas as estruturas e operações nas linguagens que eu acabei de citar para você. A linguagem Python tem as suas operações, suas estruturas, R, SQL, assim por diante, beleza? São estruturas e componentes que a gente pode trabalhar. Agora, a gente já puxando um pouco aqui, ó, nessa esfera de análise e manipulação de dados, a gente tem a biblioteca famosa, a biblioteca Pandas, que nos permite criar data frame, ou seja, estruturas de dados para a gente manipular dados, né, fazer análise e manipulação de dados em memória. A gente tem o Spark Data Frame, que também é uma tecnologia utilizando, um recurso utilizando a tecnologia Spark para a gente trabalhar com data frames aqui, data frames mais robustos para trabalhar com ambiente distribuído utilizando a tecnologia Spark, beleza? A gente tem o Desk Data Frame, também é uma solução para a gente trabalhar em ambiente que precisa de alta escala, que precisa de ambientes distribuídos com muitos conjuntos de dados. A gente tem o Desk Data Frame também aqui, que resolve essa dor, tá? E temos o NumPy aqui também, que é uma biblioteca, né, Python para a gente fazer computação numérica, né, com vários recursos já implementados para a gente desenvolver e trabalhar com computação numérica, mas também a gente tem aqui estrutura de dados, que são os vetores NumPy aqui,
que a gente pode também armazenar os nossos dados para a gente fazer análise e fazer manipulação também em memória, beleza? Então são as principais tecnologias para fazer análise e manipulação de dados. Se a gente arrastar um pouco agora, a gente vem aqui para as tecnologias para visualização e dashboards, né? Então a gente tem aqui começando com as bibliotecas Matplotlib, Seaborn, Plotly, Dash, que é um produto da biblioteca Plotly, a biblioteca Altair, tá? São bibliotecas Python, tá bom? Bibliotecas Python para a gente trabalhar com visualização de dados, plotar gráficos, né? Pegar o dado e deixar de uma maneira visual, de uma maneira atrativa para ser entendida, né? Através de aspectos visuais. São bibliotecas Python, essas 4 bibliotecas aqui. A gente também tem bibliotecas da linguagem R para trabalhar com visualização. Não coloquei aqui, mas existem também e são muito utilizadas. Beleza? Logo em seguida, nessa outra coluna, a gente tem agora ferramentas para visualização de dados, montagem de relatórios e painéis, como o Power BI, muito utilizada, o Tableau, o Metabase, o Apache Superset, né? Temos o Locker e temos o Qlik. E, claro, existem outras soluções também. Essas são as mais usadas, as mais comuns, tá? Mas existem, obviamente, outras soluções também, como eu disse, para visualização e construção de dashboards. Então, observe que você já está começando a ter um entendimento maior do que cada uma dessas ferramentas, desses termos, vamos dizer assim, onde que cada uma se encaixa. Essas aqui estão no grupo de visualização de dados, a gente passou agora o grupo de operações e estruturas, eu tenho aqui o grupo de análise e manipulação de dados, né, as ferramentas de análise e manipulação, comecei pelas linguagens, então se a gente for encaixando isso em caixinhas, fica mais fácil o entendimento, tá? E você consegue se guiar. Se você, por exemplo, está num projeto que utiliza pandas, né, provavelmente você não vai utilizar o Data Frame Spark, por quê? Porque você já tem uma estrutura de dados no pandas. Tá? Pode ser que o seu dado cabe em memória, você não tem um grande volume de dados, não precisa de um processamento distribuído, então você não precisa trabalhar nem com Spark Data Frame, nem com Desk, nem com NumPy sim, porque o NumPy pode ser um complemento, pode ser que ainda você precise da biblioteca NumPy para fazer um cálculo numérico, trabalhar com computação numérica, mas para persistência, se você já trabalha com pandas, você não precisa de persistência em memória além do pandas. Observe que você conhecendo um pouco do problema que a tecnologia se propõe a resolver, você vai eliminando algumas coisas, não precisa falar, poxa, eu tenho que dominar todas as tecnologias, tem que saber todos os termos, todos os recursos de cada uma delas. Não, tem situações que você trabalha com uma, obviamente, eliminando as outras, tá bom? São como se fossem tecnologias, muitas são complementares, mas outras são concorrentes, tá bom? Da mesma forma, se você está criando um dashboard utilizando o Power BI, provavelmente você também não vai trabalhar com o Tableau, né? Porque você já escolheu a sua ferramenta para a construção de dashboards. São eliminatórias aqui, na maioria dos projetos, tá bom? Beleza. Entendemos as linguagens, operações, estruturas, visualização, dashboards, ferramentas de manipulação. Se a gente arrastar um pouco aqui, ó, a gente vem agora para esse grupo de Database e Data Files, né? Database e Data Files, eu quis trazer para você algumas bibliotecas, né? Ferramentas para a gente analisar banco de dados, se conectar com banco de dados, e também algumas tecnologias, né? E tipos de dados, né? Que são utilizados para persistir dados em arquivos. Então, começando pelas ferramentas para conectar com o banco de dados, a gente tem o SQL Alchemy, que é uma biblioteca Python muito utilizada, que nos permite conectar em diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados. A gente tem agora uns drives mais específicos entre a linguagem Python e algumas ferramentas de banco de dados, como o PyMongo, para conectar com o Mongo, o PyMySQL, para fazer a conexão com o MySQL, PyMSSQL, para fazer a conexão com o Microsoft SQL Server, o PyCopy G2, que é para a gente fazer a conexão com, aqui tá PU, é Py, eu escrevi errado, tá? É PyCopy G2, que é para fazer a conexão com o Postgres, e o PyODBC, que é para a gente fazer uma conexão através de um drive, ou então uma conexão do tipo ODBC com algum fornecedor, com algum sistema de gerenciamento de banco de dados que trabalha com esse protocolo DBC, tá? E agora, nessa fileira, eu tenho aqui os data files, né, os formatos de dados comuns que a gente pega muitas bases de dados para trabalhar, que é o formato Parquet, o formato CSV, o formato JSON e o formato XLSX, tá, que são data files, né, são formatos de dados para persistências de arquivos, tá, bem comuns também. Então, quando você vê lá, eu baixei o CSV, então, significa que é um data file, né, um arquivo de dados no formato CSV. Eu baixei um arquivo Parquet, da mesma forma, é um arquivo de dados no formato Parquet. Então, vai encaixando um pouco mais na sua cabeça. Vamos lá, vamos continuar. Subindo aqui um pouco, a gente tem tecnologias para trabalhar com container. As principais é a tecnologia Docker,
que nos permite criar containers, e o Kubernetes também, que nos permite escalar esses containers, trabalhar com ambiente de vários containers, né, com processos automatizados de alta escala, com tecnologias para trabalhar com container. Pegando agora a caixinha de Machine Deep Learning, a gente tem várias bibliotecas e ferramentas, como a biblioteca Scikit-Learn, que é a biblioteca mais famosa para trabalhar com Machine Learning, né? Aqui no canal a gente tem vários vídeos trabalhando com Machine Learning, tá? Que é uma biblioteca muito utilizada, amplamente utilizada, né? A biblioteca Python para trabalhar com Machine Learning, ou seja, os algoritmos já estão codificados lá na Scikit-Learn, então você precisa simplesmente usar esses algoritmos, lógico, fazer as configurações apropriadas, né, os ajustes desses algoritmos, mas eles já estão codificados na biblioteca Scikit-Learn, assim como também estão prontos, né, já estão desenvolvidos na biblioteca TensorFlow, PyTorch, né, TensorFlow para trabalhar com Deep Learning, PyTorch para trabalhar com Deep Learning, SparkMLib, que é uma solução do ecossistema Spark, da ferramenta Spark para trabalhar com Machine Learning em ambiente distribuído, né, em alta escala, o Keras para a gente trabalhar com Deep Learning também, e o PyCaret, que é uma solução de AutoML também para trabalhar com Machine Learning, tá? Que trabalha em alto nível com a biblioteca Scikit-Learn, dá produtividade para a gente trabalhar com pipelines, para a gente desenvolver pipelines de Machine Learning, que é o PyCaret. Então, se você ouviu qualquer um desses termos, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, SparkMLib, Keras, PyCaret, você já pode colocar na sua caixinha lá do Machine Deep Learning. São soluções para trabalhar com aprendizado de máquina, tá? Utilizando Machine Learning e Deep Learning, tá? Então, como eu disse, mais uma vez, tem projetos que você vai trabalhar apenas com Scikit-Learn. Você não vai trabalhar com TensorFlow nem PyTorch. Já tem outros projetos que você vai ter esse trabalho, são tecnologias que se complementam, mas na maioria das vezes você trabalha assim um projeto que você utiliza Scikit-Learn para trabalhar com Machine Learning, você não vai trabalhar com TensorFlow. São coisas excludentes. Na maioria dos casos, tem outros que não, tá? Podem ser também tecnologias complementares, mas é importante saber para você fazer essa separação. Arrastando um pouco mais aqui no topo, a gente tem as ferramentas e desenvolvimento, né? Ferramentas de desenvolvimento, e as mais comuns que a gente trabalha, pensando em ciência de dados, é o ambiente Jupyter, né? Com o Jupyter Notebook, o Jupyter Lab, o VS Code, que é o nosso editor de código, né? Com um editor de código muito utilizado aí no ecossistema para trabalhar com dados também, né? E não só desenvolvimento, e o Git, que é uma ferramenta para a gente fazer versionamento de código. Então, se você ouviu um desses termos também, você já pode colocar na sua caixinha aí de ferramentas para desenvolvimento, tá? Finalizando, a gente já vai descer novamente aqui. A gente tem aqui nessa caixinha aqui as principais fornecedoras de ambiente em nuvem, né, de cloud, que é o AWS, o Azure e o GCP. A AWS é a Amazon, Azure da Microsoft e o GCP do Google. Existem outros fornecedores para ambiente em nuvem também, obviamente, mas esses são os mais comuns. Temos outros como Oracle, como outras soluções também, mas esses são os mais comuns, os mais utilizados. E dentro de cada um desses fornecedores, a gente tem ferramentas, a gente tem ambientes, a gente tem modelos pré-treinados, serviços utilizados também para trabalhar com Deep Learning, com visão computacional, com Machine Learning, com análise de dados, tá? Com ambientes de deploy, com Scala, tá? São tecnologias também muito interessantes aqui também, que é importante você colocar nessa caixinha. Por fim, para finalizar aqui, depois que a gente já viu todos os passos, a gente tem a caixa de orquestração e pipelines, né, que pensando em ciência de dados, esse é um assunto muito importante também, né, que puxa um pouco para o lado da engenharia, mas o cientista de dados também tem que saber trabalhar com ferramentas de orquestração e desenvolvimento de pipelines, que é o dia a dia desses profissionais. E aqui a gente tem algumas tecnologias, né, as ferramentas e tecnologias importantes aqui que são o Azure Data Factory, né, que é uma ferramenta para trabalhar com orquestração e pipeline no ambiente Azure, ou seja, no ambiente em nuvem, é uma solução. O Airflow, que é muito utilizado, inclusive tem vídeo aqui no canal também, é uma ferramenta para a gente fazer orquestração e desenvolver data pipelines. O Prefect, que é como se fosse um concorrente do Airflow também, trabalha com essa questão de orquestração, workflow. Temos o Apache NiFi, da mesma forma, que também é uma ferramenta de orquestração e desenvolvimento de data pipelines. E o Luigi, que também é mais uma ferramenta com essa finalidade, de orquestração de pipelines. Então, a gente passou pelas principais tecnologias. Eu queria fazer um roadmap geral para você dessas tecnologias para que você não fique tão perdido. Uma vez que você ouvir qualquer um desses termos, você conseguir fazer um encaixe mais próximo do que é aquela tecnologia, do que é aquela ferramenta, aquela biblioteca, qual o problema que ela resolve e não ficar
perdido diante dessa sopa de letrinhas, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Também coloca aqui na seção de comentários, né, qual uma tecnologia muito utilizada que eu deixei de fora, que eu esqueci, que eu não coloquei. Me lembre aqui, coloca aqui embaixo, tá? Pode colocar também se você trabalha com algumas dessas tecnologias, o que você acha de cada uma delas, tá? Que você colocando aqui contribui muito para o canal. Eu vou gostar de saber a sua opinião, se você gostou desse vídeo também, o que faltou, o que poderia ter abordado, que dependendo do que você colocar aqui, pode ser que a gente faça uma segunda versão com a atualização que você sugeriu, beleza? Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para mais pessoas para a gente distribuir cada vez mais essa informação relevante e orientar várias pessoas que estão iniciando no mercado, estão confusas, né, com essa sopa de letrinhas, sem saber o que cada um desses termos, tecnologias, ferramentas atuam, né, qual problema que ela resolve. Espero que você tenha gostado, vejo você no próximo vídeo e até lá.